Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, é sempre uma alegria poder estar com vocês, partilhando um pouco da nossa fé, partilhando um pouco das coisas do céu, das coisas de Deus, que não deixam de ser coisas terrenas, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Algumas pessoas têm falado comigo, inclusive ao telefone, contando algumas situações do cotidiano, as dores, as tristezas, as angústias, pedindo oração. Eu volto com aquele tema que estou falando, a Igreja do Deus Vivo, mestra infalível da verdade. Ok, tem pontos ali pendentes que a gente precisa retomar, mas falando um pouco com muitas pessoas que estão atravessando situações muito difíceis na sua vida, momentos de desesperança, momentos de abandono, momentos de desilusão, momentos de depressão, descobertas de patologias incuráveis. E, sobretudo, neste contexto, quando a Covid-19 está assolando o mundo, tomou proporções de pandemia, então nós sabemos que muitas pessoas estão fragilizadas, mesmo. E é hora de darmos também uma palavra de esperança. Então hoje eu quero sair um pouco daquele contexto histórico da igreja para falar um pouco sobre a nossa liturgia de hoje. E eu começo dizendo que, se no Evangelho Lucas fala sobre a missão, a vida de Jesus, no livro dos Atos, ele está falando da vida, da caminhada da igreja. Ora, se Jesus é a cabeça da igreja, se a igreja é o corpo místico de Cristo, se é ela quem dá continuidade à missão de Jesus através dos apóstolos, através dos sucessores imediatos dos apóstolos e aqueles que foram sendo estabelecidos de geração em geração, é óbvio que a igreja precisa reproduzir as feições e o comportamento de Jesus Cristo. Então, hoje podemos ver dois aspectos da igreja que precisam ser evidenciados e colocados em prática dia após dia. A palavra de Deus em Lucas, somente aqui já vamos trabalhar esses dois pontos. Lucas capítulo 24, seria do 13 ao 35, mas vamos começar do versículo 25. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Esta para nós é a palavra da salvação. Que aspecto é esse missionário que você quer colocar? A igreja de Jesus, a exemplo de Jesus, a sua cabeça, é a igreja que se aproxima do decepcionado, do frustrado, daquele que está cabisbaixo,
daquele que está sem rumo, daquele que está desistindo, porque de repente ele vê que os seus sonhos e os seus projetos não deram certo, não foram adiante. A igreja é a igreja que aproxima-se dos peregrinos. A igreja de Jesus é a igreja que aproxima-se dos peregrinos, dos fragilizados, dos marginalizados, daqueles que estão vivendo qualquer que seja a situação de periferia na sua história. Como isso? A exemplo de Jesus. A exemplo de Jesus que aproximou-se daqueles 2 discípulos que estavam indo 11 quilômetros de Jerusalém para aquele povoado rural de Emaús. Eram discípulos de Jesus. Depois você lê do versículo 11, do versículo 13 seguintes. Eles estavam de volta, aquele já era o 3º dia que o sonho havia acabado. Eles tinham acompanhado um profeta, um homem poderoso em obras, em palavras, mas aquele já era o 3º dia que tudo aquilo havia acontecido. É verdade que algumas pessoas tinham dito que ele havia ressuscitado, mas não passava de boatos. Ou seja, eles estavam voltando para a sua realidade, voltando para as suas atividades, voltando para o seio da sua família. Parece que aquele sonho ao lado de Jesus terminou em morte de cruz, em tragédia, em dor, em decepção e em frustração. E Jesus aproximou-se daqueles discípulos e passa a conversar com eles a partir das Escrituras. Porque estava lá no Antigo Testamento, na literatura judaica, que aquilo deveria acontecer com Cristo. Os profetas haviam falado a respeito daqueles acontecimentos e Jesus começou explicando-lhes que aquilo deveria acontecer. E aqui no versículo 28, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante, e aqui vai começar um segundo ponto. Primeiro ponto, a igreja de Jesus é a igreja que aproxima-se daqueles que estão desiludidos. Amados irmãos e amadas irmãs, esta é uma missão nossa, de igreja de Jesus. Quantas pessoas sofredoras, quantas pessoas marginalizadas, quantas pessoas frustradas, quantas pessoas decepcionadas. Os motivos são inúmeros. Os motivos são inúmeros. É o filho que está nas drogas, é o marido que foi embora de casa, é o marido que está no álcool, é a esposa que não está correspondendo. Doenças, o cotidiano. Não é fácil hoje ser família, não é fácil viver em sociedade, não é fácil viver em comunidade. Viver é um desafio. Conviver é desafio maior ainda. Conviver significa viver com o outro, com o diferente, com o estranho. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a vida, ela apresenta-se-nos a cada dia no seu cotidiano com desafios. Quantas pessoas estão recebendo diagnósticos de patologias que não imaginavam? O papai está com câncer, a mamãe está com câncer. Sobretudo agora, quantas pessoas estão sem trabalho, estão sem emprego, sem ganhar o sustento. Quantas e quantas pessoas estão desorientadas, estão desestruturadas, estão vendo os seus sonhos irem por água abaixo. E o que a igreja deve fazer nessa hora? Aproximar-se. Como corpo de Cristo, a igreja precisa aproximar-se dessas pessoas, como Jesus aproximou-se dos 2 discípulos que iam para Emaús. Estou sendo igreja de Jesus? Estou reproduzindo as feições de Cristo cabeça?
do meu Senhor, do meu Mestre, daquele que ensinou-me como caminhar, como ser cristão, como ser seu discípulo. O único direito que eu dou para Jesus é o direito de me salvar, de abrir os braços em cima de uma cruz. Mas ele não é o meu legislador, ele não é aquele que me ensina como a salvação é operada. Eu só creio em Jesus como meu Salvador, aquele que morreu por mim. Mas os seus ensinamentos, a prática do bem viver, do bom viver, isso para mim, eu viro as costas. Isso não é crer. Crer é crer no homem da cruz do meio, mas crer também nos seus ensinamentos, em tudo que ele falou. Porque ele é a autêntica palavra de Deus, então cabe a nós pegar aquela palavra falada, aquela palavra vivida e reproduzir na minha vida, submetê-la a essa palavra, submeter-me a essa palavra. Eu preciso ser a igreja que aproximo-me do outro. De quem nós precisamos nos aproximar? Quem é o nosso próximo hoje, queridos irmãos? Quem está necessitado? Quem está... Veja bem, que quando Jesus começa a falar para eles sentiram o coração arder. Mas Jesus estava falando para eles, não eram coisas desconhecidas. Jesus vai buscar as Escrituras. Eles sabiam daquilo, as Escrituras não lhes eram desconhecidas, mas eles estavam como que cegos para aquele ensinamento, para aquela palavra. Você já prestou atenção num detalhe que São João ele diz que no primeiro dia da semana, João capítulo 20, Maria Madalena foi de madrugada ainda escuro ao túmulo de Jesus. Queridos, isso aqui existe um simbolismo muito grande para nós. A madrugada fala de um tempo ainda escuro. A madrugada fala de um tempo em que a gente não consegue definir as coisas. A gente não está bem articulado. É um momento de dor, é um momento de tragédia, um momento de fragilidade, um momento de escuridão. Os discípulos estavam vivendo exatamente isso quando Jesus falava as Escrituras. Eles estavam como que vivendo uma madrugada, uma indecisão, um sonho que havia acabado. Acabou na cruz dos romanos. Talvez você esteja vivendo hoje uma madrugada existencial. Tudo é confusão, tudo é escuridão, tudo é tragédia, tudo é horror. Tudo está falando de que não o melhor, mas o pior há de vir e está vindo, e talvez você já esteja vivendo este pior da sua vida. É provável, amado irmão, que você esteja vivendo este momento de madrugada, de escuridão, como os discípulos de Emaús viveram, como Maria Madalena viveu. Ah, missionário, está difícil. Eu sei que está difícil. Eu sou seu companheiro, meu irmão, minha irmã, nas lutas. Eu sou seu companheiro nas lutas, nas dificuldades. Mas não deixe de entender que, se por um lado madrugada fala de um tempo ainda escuro, de um tempo que a gente não enxerga as coisas muito bem, tudo é confuso, tudo está em um processo de desorientação, de confusão, não esqueça que madrugada também fala de aurora. A madrugada ela fala também que um novo dia está para amanhecer, está para acontecer, e a ressurreição de Jesus Cristo traz para nós este novo dia. O cristão, ele não vive de madrugada, ele não vive na escuridão, ele não vive na morte, ele vive nesta vida de Jesus Cristo que brota da morte. Pode acontecer que na minha e na sua vida estejamos vivendo um tempo de escuridão, mas não
tenha medo e não tenha dúvidas que esta madrugada está chegando ao fim, a aurora está chegando e a aurora fala de um novo dia. Uma nova realidade está acontecendo na minha e na sua vida. Creia nisso, queridos irmãos. É por isso que a Igreja Católica fala da ressurreição de Jesus. Ressurreição é um novo dia. É o primeiro da semana. Tenha esta consciência, tenha esta certeza que este momento está passando, que esta madrugada está chegando ao fim. Jesus fez que ia prosseguir, mas aqueles 2 discípulos insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. A igreja, ela não é a igreja que se aproxima, mas ela é a igreja que acolhe aqueles que se aproximam. Fica conosco, pois já é tarde. A noite já vem chegando. O discípulo de Jesus é este alguém que sempre diz para os viandantes, para os peregrinos da vida: fica conosco. Na casa do cristão sempre tem lugar para alguém pernoitar. Na casa de um cristão as portas sempre estão abertas para acolher. Ah, queridos irmãos, Deus me concedeu indignamente esta graça de acolher Jesus já muitas vezes na minha vida. Essa é uma das riquezas que eu carrego, não por mim, não meu merecimento, mas Deus tem colocado isso no meu coração. O cristão não é aquele que apenas se aproxima, é aquele que acolhe aqueles que se aproximam. Pense nisto, querido irmão, querida irmã. Você tem acolhido? Não esqueça que o julgamento final vai passar por aqui. Eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, eu era estrangeiro, eu estava no hospital, eu estava na prisão. E tu não me visitaste, não me vestiste, não me deste comida, não me deste bebida, tu me ignoraste. Quando, Senhor? Quando deixar de fazer um desses pequeninos. Pelo outro lado, quando foi que eu te vi nessa forma, Senhor, e fiz tudo isso? Quando fizestes a um desses pequeninos. Então o cristão é aquele que acolhe aqueles que dele se aproximam, é aquele que abre as portas. Diz São Lucas, está dizendo aqui, que eles insistiram. Eles, porém, Jesus fez de conta que ia seguir a sua viagem. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite já vem chegando. Olha, querido irmão, a noite está chegando para muitas pessoas. A escuridão está chegando para muitas pessoas. Não deixe o seu irmão vagar na escuridão. Não deixe o seu irmão vagar nas trevas. Não deixe o seu irmão sair caminhando sem rumo ignorado. Convida-o para que ele perdoe-te com você, para que ele coma um pouco, para que ele beba, para que ele tome um banho. Talvez ele esteja sujo, esteja sem sandália, sem sapato. Arranja a provisão para ele. Cuide dele, não deixe o seu irmão sair vagando por aí. Ele é teu irmão, cuida dele. Insista com ele, fica conosco. Tem lugar para você, vem tomar um banho, troca de roupa. Eu vou preparar um lugar para você dormir pela manhã. Quando o dia vir raiando, você vai embora. Eles insistiram. A igreja de Jesus é aquela que insiste em fazer o bem. A igreja de Jesus, ela insiste
em reproduzir Jesus que passou pela terra fazendo bem e curando a todos os oprimidos do demônio. Em Atos, no capítulo 3, a gente vê aquele acontecimento, Pedro e João iam subindo ao templo, a oração, das 3 horas da tarde, e lá na Porta Formosa, aquela porta bonita, esplendorosa, não é à toa que ela era chamada de Porta Formosa, tinha lá alguém pedindo esmola. Ele estende as mãos para os apóstolos e pede-lhes uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós. E aquele homem olhou para eles, esperando deles receber alguma coisa, e Pedro disse para eles: não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro estendeu as mãos, pegou nas mãos daquele paralítico e o ergueu. É apenas mais um reforço do que aconteceu com os discípulos de Emaús, queridos irmãos. Este gesto de estender as mãos ao paralítico é uma característica da igreja. A igreja precisa estender as mãos para as pessoas paralíticas, para as pessoas marginalizadas, para as pessoas que não podem andar, para as pessoas fragilizadas, para as pessoas que estão em estado de mendicância, para as pessoas que estão nas periferias da vida. A igreja de Jesus precisa ser esta igreja, queridos irmãos. A igreja que estende as mãos. A igreja que não tem ouro, que não tem prata, mas tem algo superior a todas as riquezas. Nós temos Jesus. Querido irmão, querida irmã, neste momento, não esqueça, por pior que seja a situação que o mundo esteja vivendo, por pior que seja este momento, esta madrugada da nossa existência, você pode não ter dinheiro, você pode não ter ouro, você pode não ter prata, mas você tem Jesus. Nós temos Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero deixar esta palavra para ti, que no nome de Jesus, tu possas levantar desta paralisia, que no nome de Jesus tu possas levantar desta cadeira de rodas, que no nome de Jesus tu possas levantar desta cama, que no nome de Jesus aconteça milagre na tua vida. Jesus Cristo, Jesus ressuscitado, tu és aquele que disseste: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor é poderoso suficientemente para erguer esta pessoa que crê no teu nome, para erguer esta pessoa paralisada, esta pessoa que está vivendo um estado de mendicância, esta pessoa que está fragilizada porque perdeu alguém muito querido. O Senhor que conhece as nossas dores, o Senhor que conhece a existência, o caminhar do seu povo, fica conosco neste dia, Senhor. Nós te pedimos, fica conosco, porque não temos para onde ir, não temos para onde recorrer, não temos mais a quem pedir, e para onde iremos nós, se só em ti há palavras de vida eterna. Eu quero hoje, no teu nome, Jesus, estender as minhas mãos para este meu irmão, para esta minha irmã, ao longo do Brasil, onde quer que esteja, assistindo-me, ouvindo-me. Eu quero pela fé tocar na mão dessa pessoa e dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, meu irmão. Levanta-te e anda, minha irmã. Restaura, Senhor, esta casa, restaura, Senhor, esta família, restaura, Senhor, estes sonhos. Faça com que esta pessoa fique em pé sobre as suas próprias pernas e sobre os seus próprios pés. Tu és a nossa solução, tu és o nosso bálsamo, tu és o nosso refrigério, tu és aquele que caminha conosco.
E o Senhor disse que nós deveríamos ser suas testemunhas, e por isso estou aqui esta tarde, para falar com esses meus irmãos que estão vivendo situações caóticas da sua vida, mas que no nome de Jesus Cristo, eles sejam restaurados. Amém, amém e amém.